O reino não era um bom lugar para se estar naquele momento. Eu não gostaria de estar lá. Você também não ia querer estar lá. A verdade é que eu não queria nem começar a história desse jeito. Mas histórias são histórias, e certas histórias a gente não tem como mudar. O reino ficava na beira de um mar. Nesse mar havia um barco. E dentro do barco estavam o rei e a rainha. E acima do barco, uma tempestade. Uma tempestade impetuosa que arrastara a embarcação com o mesmo desprezo de quem tira a poeira de um móvel velho. Você sabe, nem sempre o destino parece justo. E o jovem príncipe, filho único do casal real, mergulhou na dor de ter perdido seus pais. E sentia-se inseguro para aquilo que eu e você sabemos que ele deveria se tornar: rei. E apesar de terem lhe dito que ele não podia chorar, ele chorou por 10 dias e 10 noites. No 11º dia de sua angústia, o príncipe levantou-se e resolveu construir um pequeno altar para seus pais, assumindo o compromisso de levar para lá rosas todos os dias. Porém, em um desses passeios, o príncipe avistou um roseral cujas rosas tinham pétalas azuis. Sentiu-se confuso, pois passava por ali sempre e nunca o havia visto. Mas maior do que sua confusão foi sua admiração. Aquelas flores tinham um brilho especial. Quando o príncipe tentou puxar uma delas, um espinho penetrou no seu indicador, que sangrou. Ele então ouviu uma voz doce e suave que lhe disse: "Precisa de ajuda?" O príncipe olhou e se deparou com uma senhora que vestia um capuz azul que lhe cobria até a testa. Ela então revelou um ramalhete de flores azuis e entregou a ele. O príncipe então olhou em seus olhos e pôde perceber que ela tinha os traços... Bom, se eu fosse ele, eu teria percebido que ela tinha uns traços assim de fada. E se eu fosse você, eu sei que eu teria percebido também que, além de fada, tinha alguns traços de madrinha. "Como posso lhe agradecer?" ele perguntou. Então ela respondeu: "Você deve tornar-se rei." "Mas quem é você?" "Antes de saber quem eu sou, você deve saber quem você é. Busque alguém para lhe aconselhar e recupere sua confiança. Procure por honestidade e sinceridade." Não muito longe dali, perto do castelo, ficava a casa do Duque de La Marche. E nesta casa trabalhava Gisela. E, apesar de Gisela trabalhar na casa do Duque de La Marche desde pequena, ela não morava lá não. Ela morava bem longe, do outro lado da ponte, em uma cabana. Aliás, o outro lado da ponte era o lugar onde as pessoas como Gisela moravam. Pessoas que trabalhavam o dia todo para no final do dia não terem quase nada. A ponte supostamente servia apenas para atravessar um rio. Mas Gisela, ao cruzar, sentia como se estivesse cruzando também 2 mundos diferentes. Um onde só havia pobreza e outro onde sobrava riqueza. Enquanto a casa de Gisela era tão pequena que mal cabia ela mesma, a casa do Duque era enorme, com mais de 10 cômodos, uma mobília requintada, espaço para qualquer atividade com conforto,
Mas só um cômodo interessava a Gisela. No final do corredor, do segundo andar, ficava o quarto que pertencia à avó do Duque. E nesse quarto havia um armário secreto. E nesse armário, um tesouro guardado. E que tesouro é esse que é tão importante que precisa ficar dentro de um armário secreto? Aliás, o que você guardaria dentro de um armário secreto? Dinheiro, chocolate, meu bichinho de estimação, uma viagem para Disney. Mas nada disso. Dentro do armário havia livros, e mais precisamente, livros de poesia. Rompa fronteiras e abra os olhos, há mais pra ver. Teste os limites, se arrisque a viver, disposta a aprender. E estar no mundo onde lá e cá são juntos, que essa ponte seja pra chegar. Todos os dias, Gisela pegava emprestado um dos livros empoeirados e levava para casa, para experimentar sensações novas que, muitas vezes, só encontrava naqueles versos. O que talvez seja melhor do que qualquer dinheiro, chocolate ou até uma viagem para Disney, pois, lendo, a gente pode imaginar e sentir tudo isso. E só vai acabar quando você quiser. Um dia, Gisela fez seu caminho habitual e cruzou a ponte para chegar na casa onde trabalhava. Mal entrou na porta, já ouviu. Gisela! Era o Duque, que estava animado, pois o príncipe, aquele príncipe, estava procurando um conselheiro real. E havia enviado para o Duque um convite. Mas o convite estava ali, em cima da cômoda, intacto, lacrado, com um timbre real. Um documento importante desses. E o senhor não leu? Eu? Ler? Eu odeio ler. Estava esperando para que você, Gisela, chegasse e lesse para mim, você que gosta dessas coisas esquisitas. Gisela então abriu o convite e leu o que estava escrito. Meus caros membros da nobreza, como seu futuro rei, anuncio que estou à procura de um conselheiro real. O desafio será simples. Darei a cada um de vocês uma pena para escrever. Quem me trouxer os versos mais bonitos dentro de 3 dias será o meu conselheiro. Mas lembrem-se, os versos devem ser escritos com esta e apenas esta pena. 3 dias? Mas eu estarei viajando para o mercado da fronteira. 3 dias. E se tem algo que eu odeio mais que ler, é escrever. Pensa. Gisela! Você escreverá os versos para mim. Você tem 3 dias, entendeu? E este será o nosso segredinho. 3 dias. 3. Te darei 3 dias de folga para trabalhar para mim. Ah, e não esqueça da pena. Que folga, que abuso. Gisela faria o trabalho todo no lugar do Duque. Isso é muita falta de honestidade, hein? Aliás, o que significa honestidade? Transparência, jeitinho. Verdade, facilidade, sinceridade. Sinceridade e honestidade. Gisela seguiu para o riacho, em busca de um lugar mais calmo onde pudesse escrever os versos que o Duque mandara. Mas Gisela olhava para a pena olhava para ela,
Ela olhava para a pena olhava para ela, as duas pareciam não se entender. Era difícil escrever. Ficaram assim por 2 dias. Finalmente, Gisela teve uma ideia. E quando encostou a pena no pergaminho, ouviu uma voz doce e suave. Você gostaria de uma roça? Você tem um grande desafio, não é mesmo? Faça o que deve fazer. Seja honesta e sincera consigo mesma e com os outros. Isso deve bastar. Isso deve bastar. Então a senhora virou-se e foi embora. E Gisela colocou a rosa no seu vestido. Então pegou a pena, molhou no tinteiro e começou a escrever. Mas o que estava acontecendo? Gisela acabava de escrever o verso e tudo saía rabiscado. Quando ela colocava um ponto final, uma linha surgia por cima de tudo que ela havia escrito e rabiscava tudo. Isso significava que a pena era mágica. O príncipe havia entregue ao duque uma pena encantada. Gisela foi rapidamente até o castelo. Implorou para falar com seu mestre, o Duque de La Marche, mas os guardas não a deixaram entrar. Pediu então para que o chamassem, e pouco tempo depois apareceu ensopado de suor o Duque. Por que demorou tanto? Gisela ainda tentou explicar, mas o Duque não ouviu, e entrou com um pergaminho cheio de rabiscos. Gisela ficou no portão real e teve medo de perder seu emprego. O Duque não a perdoaria. Sentiu raiva, vergonha e chorou. Ela não tinha culpa de nada, mas sentia-se mal por não ter cumprido o que o Duque havia lhe pedido. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um guarda que a mandou entrar. O príncipe estava no fim do salão, que estava lotado de gente. É esta a menina chamada Gisela? Sim, é esta menininha que me pregou uma peça. Gisela sentiu o nariz formigar, como se fosse chorar, mas não chorou. Manteve-se firme e, despida de qualquer defesa, explicou ao príncipe que a pena que havia recebido rabiscava tudo o que ela escrevia. O salão então encheu-se de risada. O príncipe sorriu, olhou para Gisela. Aliás, o príncipe também tinha uma flor azul em sua roupa. E começou a dizer: bem, recebi de todos os nobres os mais belos versos já escritos. Porém, do Duque de La Marche recebi este pergaminho, cheio de rabiscos e riscos que foram feitos por Gisela. Sendo assim, declaro como meu novo conselheiro real, Gisela. De fato, eu entreguei penas mágicas a todos os nobres do reino. Logo, se recebi versos tão bem escritos, é porque eles não utilizaram as penas que lhes enviei. E estava escrito no pergaminho: eles devem ser escritos com esta e apenas esta pena que vos envio. Sendo assim, Gisela foi a única que agiu com honestidade. E foi assim que Gisela tornou-se conselheira real. E como conselheira, trabalhou para que aquela ponte atravessasse apenas um rio e não mais realidade. E por que eu estou te contando a história da conselheira do rei? Porque Gisela é uma pessoa igual a mim. E a você, e você, e você, e você, e você, e você, cujo único triunfo foi ser sincera e honesta consigo mesma e com todos os outros. E isso a fez brilhar. Olhando essa ponte mais que
é difícil sair. Os que me veem nos corredores do meu rosto aqui fora nem vão lembrar. Recebo ordens, mas por dentro não vão me moldar. Ficar na linha, cumprir meu dever. Me dizem que é o que eu devo fazer. Não sei direito quem eu sou, mas no peito um coração que teima em dizer: rompa fronteiras e abra os olhos, há mais pra ver. Teste os limites, se arrisque a viver, disposta a... E ainda não acabou. Escondido na nossa história está esse livro aqui, da Conselheira do Rei. Se você encontrar, deixa pra gente um comentário aqui embaixo. Estar num mundo onde lá e cá são juntos, que essa ponte seja pra chegar no outro e não mais pra separar. Todos se reconhecendo no olhar. Parece difícil, pode ser que seja, mas é impossível que eu esteja presa e não possa nem pensar em unir mundos assim tão diferentes, e o meu mundo é tão ruim. Quem disse que tem que ser assim? Olhando essa ponte mais que longa, um caminho a seguir. Ando pra um ponto distante